Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos, a mais um vídeo da série A Bíblia ao longo do ano. Eu sou o pastor Rômulo e eu quero trazer para vocês o início de um novo livro. Hoje nós queremos iniciar o estudo do livro de Êxodo. Finalizamos a leitura de Jó ontem e o estudo de Jó. E hoje queremos dar início ao livro de Êxodo. Você é meu convidado, minha convidada a participar destes estudos. Se você não acompanhou os últimos estudos de Gênesis e de Jó, não se preocupe. Estão todos lá armazenados na nossa página da nossa igreja no YouTube. E você pode iniciar hoje este estudo do livro de Êxodo. Vamos juntos? Iniciando então pelo sumário, nós queremos dar neste primeiro estudo uma breve introdução ao livro de Êxodo e depois seguiremos conforme já temos feito. Fazemos um breve resumo dos capítulos do dia, depois abordamos algumas questões e dúvidas que podem surgir e, por último, os aspectos teológicos. Introdução ao livro de Êxodo. Então, a temática principal do livro de Êxodo é a libertação. Veremos libertação do quê? Veremos quem é que está preso, quem é que precisa ser libertado. Você que já leu já sabe do que eu estou falando. Você que não leu, mas que tem alguma noção, já deve também ter mais ou menos na mente do que eu estou falando, mas não se preocupe, veremos juntos. O autor, tanto do livro de Êxodo, como de todos os outros livros do Pentateuco, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, nós atribuímos, ou comentaristas, historiadores bíblicos, vão atribuir esses 5 primeiros livros ao próprio Moisés. A data, então, iria girar algo em torno de 1445 a 1440 antes de Cristo, um livro bem antigo, e o local que vai se passar este livro, o Egito e Canaã. Os destinatários são os israelitas, mas não apenas eles, né? Todos nós hoje continuamos fazendo uso e tendo proveito da leitura do livro de Êxodo. Os personagens principais, teremos, claro, a figura de Moisés, Arão, Faraó, do Egito, e também o Monte Sinai. E os acontecimentos, nós podemos ter aí um breve resumo destes acontecimentos, com as 10 pragas, também com a saída do povo do Egito e depois também com a passagem deste povo pelo deserto, certo? Alguns dos acontecimentos, tem muitos outros. Aqui é apenas uma breve introdução ao livro. Não se preocupe que nós veremos tudo de uma forma mais atenta, com mais detalhes. A estrutura do livro de Êxodo, talvez essa imagem você não consiga visualizar tão bem, mas está aí a estrutura. Basicamente, é um livro dividido em 3 partes. Então, dos capítulos 1 a 18, seria a parte relativa à redenção, ou à libertação propriamente dita do povo. A segunda parte, que compreende os capítulos 19 a 24, seria Deus fazendo um pacto, uma aliança com o seu povo. E, por último, dos capítulos 25 a 40, Deus habitando com o seu povo. E aí nós veremos como que se dá essa habitação de Deus junto ao seu povo. Como eu disse, seria bem breve, bem rápida a introdução, porque nós já vamos direto para o capítulo 1 do livro de Êxodo. Então, você precisa lembrar um pouquinho, não agora do livro de Jó, mas do livro de Gênesis. Se você lembrar, você vai
se recordar que Gênesis vai finalizar com todos os filhos de Jacó no Egito. E os descendentes diretos de Jacó que foram para o Egito, contando com José, que se tornou governador no Egito lá, eram 70. Com o tempo, vão morrer José e todos os seus irmãos. Aquela geração vai morrer. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia ainda conhecido José, e que disse: o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos usar da astúcia para com esse povo, para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Portanto, esse novo rei que se levanta no trono do Egito e que não conhece José, a história de José e dos seus irmãos e dos descendentes de Israel, ele tem medo do povo de Israel, porque ele acha que tá um povo que está muito numeroso e que pode se aliar com os seus inimigos. Por isso ele vai tomar certas providências para evitar isso. Os egípcios puseram sobre os israelitas uma carga pesada. Eles se tornaram feitores de obras, como você está vendo aí na figura, né? E até hoje, muitas das grandes obras faraônicas, existe até essa terminologia, uma obra faraônica, vem aí do tempo dos egípcios. Até hoje tem obras que estão lá presentes e que você pode visitar, caso você consiga desembolsar aí uma boa grana. E os israelitas, portanto, eles vão construir para o faraó as cidades celeiros de Pitom e de Ramsés. Mas eles ainda recebendo essa pesada carga, o texto vai dizer que eles vão se multiplicar. Então, os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel. O rei do Egito deu uma ordem, então, às parteiras hebreias. Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. E aí, nós vamos observar que as parteiras não vão exatamente seguir estas ordens do rei do Egito, pois elas temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. E o rei do Egito lhes cobrou a razão de fazerem isso. Mas as parteiras, muito espertas, se justificaram, dizendo: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Uma lorota aí que as parteiras inventaram, né? E o povo de Israel, com isso, só aumentava. Por isso, Faraó vai pegar mais pesado e vai emitir um novo decreto com a seguinte ordem: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem as meninas viverem. Passamos então para o capítulo 2. Um casal da tribo de Levi se casou. A mulher deu à luz um filho, em meio a este decreto em que os meninos tinham que ser mortos. E por isso eles esconderam a criança por cerca de 3 meses. Não podendo escondê-lo por mais tempo, a mãe pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino acompanhou a viagem do cesto na beira do rio. E a filha do faraó avistou o cesto, pediu que levassem o cesto até ela. E ao ver que era uma criança hebreia, ela teve compaixão daquela criança, porque ela conhecia o decreto que havia sido emitido para a morte de todas as crianças. E aí a irmã de Moisés perguntou: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? E a filha de Faraó aceitou. E assim Moisés ficou com sua mãe biológica quando era pequeno. Então essa história
bem curiosa de como Moisés ele vai sofrer perseguição desde criança. Mas parece que Deus sempre está tomando conta da vida de Moisés, cuidando dele. A filha de Faraó aceitou e assim Moisés ficou com sua mãe biológica. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. E ela lhe deu o nome de Moisés, que significa porque das águas eu o tirei. Moisés, então, vai ser um nome não hebreu, mas vai ser um nome egípcio, né? Porque esse nome, quem vai dar esse nome a Moisés será a própria filha do faraó. Moisés saiu para visitar os seus irmãos certo dia. Ele foi lá, ele sabia que ele era hebreu e ele queria conversar com os hebreus. Só que ele presenciou o espancamento de um hebreu por um egípcio. E ele tomou as dores deste hebreu e, secretamente, ao menos assim ele pensava, matou o egípcio e escondeu o seu corpo na areia. E aí, num outro dia, Moisés presenciou a briga agora não entre um egípcio e um hebreu, ou não um egípcio batendo em um hebreu, mas entre dois hebreus. Dois hebreus brigando. Então, Moisés percebe que aquilo não estava legal, e ele vai chamar a atenção deles, né? E aí eles vão dizer para Moisés, você acha que você pode fazer com a gente como você fez com aquele egípcio que o matou e o escondeu? E Moisés percebe que o assassinato que cometeu já havia sido descoberto, ele fica com muito medo. E ao saber do caso, Faraó deseja matar Moisés. Então, Moisés vai se tornar um foragido e vai morar na terra de Midian. Finalmente, no capítulo 2, versículo 15, haverá mais um episódio envolvendo poço e casamento. Lembram lá de Gênesis? Temos esse cenário que parece ser um cenário matrimonial, né? Para Isaac é assim, para Jacó é assim. E aqui novamente na história de Moisés. Moisés ele conhece sua esposa Zípora e ele se casa com ela. E da união dos dois nasce Gerson. Gerson significa sou peregrino em terra estranha. Após vários dias, o rei do Egito morre, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. E diz o texto que eles clamaram e que seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Este é o capítulo 2. Chegamos ao capítulo 3. Hoje o vídeo é mais longo, com a introdução, e também os primeiros capítulos estou dando mais detalhes, porque, de fato, tem muitos acontecimentos importantes que não podemos deixar passar. E agora o capítulo 3 é um desses capítulos enigmáticos, marcantes, importantes. Enquanto apacentava o rebanho do seu sogro, Moisés vê uma sarça pegando fogo, uma árvore, né? E esse fogo não se consumia. E então ele se aproxima para ver aquele fenômeno e Deus fala com ele. Não se aproxime, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E aí nós percebemos que, logo que Deus se apresenta a Moisés, ele reivindica para si uma reverência que Moisés precisa ter para com ele. Deus então se apresenta a Moisés, que sente medo, esconde seu rosto de Deus, e Deus fala nos versículos 7 a 10, Deus vai falar a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu.
Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, no primeiro diálogo, Deus, ele pede reverência a Moisés. No segundo diálogo que Deus tem com Moisés, ele apresenta a Moisés o seu plano de libertação do povo hebreu que estava sendo escravo do Egito. E claro, Moisés tem tudo a ver com esse plano, porque Deus vai escolher ele para que ele seja o seu líder. E de bate-pronto, Moisés se recusa a aceitar o plano. Quem sou eu, Deus, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí, Moisés vai dar uma primeira justificativa. Vai dar uma primeira desculpa, querendo se sair, né, dessa missão. E Deus vai responder a Moisés: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés, então, vai mais uma vez tentar apresentar uma outra desculpa. Mas com qual nome eu apresentarei o Senhor? Eu não sei o seu nome. E Deus disse a Moisés: apenas diga, eu sou o que sou. E aí, dos versículos 15 a 22, Deus vai dar mais instruções a Moisés sobre como ele deveria apresentá-lo aos seus patrícios. E finalmente chegamos no capítulo 4, onde a insegurança de Moisés ainda não acabou. Por isso Deus irá conceder a Moisés uma força a mais. Por meio de poderes, Moisés poderá transformar o seu cajado, o seu bordão, em uma serpente. Por meio também de um poder que Deus dá a Moisés, ele pode pegar a sua mão, e essa mão ela vai se tornar leprosa e depois ela vai deixar de ter lepra. Ainda assim, Moisés vai dizer a Deus: Senhor, mas eu não sei falar. E aí, Deus já vai estar um pouco aborrecido com Moisés, assim. Mas ainda assim, Deus vai providenciar o que Moisés diz que não pode ter para aceitar esse chamado. Deus vai dizer a Moisés: então tudo bem, o seu irmão Arão vai poder falar por você. E assim nós percebemos, que é muito importante que a gente se atenha a certos detalhes, porque são detalhes que não podem passar batido. E logo mais a gente vai discutir alguns destes detalhes. E finalmente, após toda essa preparação, Moisés vai retornar ao Egito. Em um episódio de difícil compreensão, nós lemos que o Senhor quis matar Moisés. Ou pelo menos é o que pode dar a entender, que é um texto difícil, que está lá no final já do capítulo 4. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Certo? Estes aí os detalhes para que tenhamos em mente estes 4 capítulos de Êxodo. Agora passamos às questões e dúvidas que podem surgir. Primeira delas: as ordens de Faraó para que o povo de Israel não se multiplique são categóricas e progressivas. Vai piorando a situação. Primeiro ele vai achar que o povo está muito numeroso, depois ele vai proibir as parteiras de que os meninos possam nascer, então eles têm que mandar matar os meninos. Depois ele vai mandar matar as crianças até determinada idade, lançar no rio Nilo. E ainda assim, Faraó não é feliz em seus intentos. Qual teria sido a causa determinante para que Faraó não fosse bem-sucedido em sua tentativa de exterminar o povo hebreu? E aqui a resposta é única: é Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas se Deus não concordar com o seu plano, meu amigo, nada feito. Então o Faraó queria acabar com os hebreus, mas Deus não queria. Então o Faraó não conseguiu. Questão 2.
Há uma relação do relato de Êxodo 1 com os evangelhos? Há. Porque se nós pararmos para pensar, quando Jesus nasce, José e Maria têm que levá-lo, né, em fuga. Por quê? Porque também um governante vai emitir um decreto para a morte de crianças inocentes. A gente pode constatar exatamente este relato lá nos evangelhos, especialmente quando nós observamos no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus nós temos a fuga para o Egito. Lá no capítulo 2, nos versículos 13 em diante. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E é interessante, né? Porque a diferença aqui é que eles vão estar matando crianças no Egito. Enquanto que na leitura do Evangelho é o contrário. Herodes quer lá na Palestina matar Jesus, matar outras crianças. Mas eles fogem para o Egito. Questão 3, é uma questão também que é interessante analisarmos um texto. Os tiranos dominadores do mundo conseguem concretizar todos os seus projetos? Você já deve ter aí uma resposta pronta da sua opinião e que eu tenho assim um certo palpite de que você está certo, né? Agora, veja o que diz o Salmo 2, versículos 2 a 4. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Então não importa o quão tirano, o quão poderoso um tirano possa ser. Se Deus não concordar com seus intentos, nada feito. Porque Deus vai proteger os seus. Questão 4. Moisés é salvo pela filha do faraó, veja aí que ironia, e recebe educação egípcia. De que forma podemos enxergar a mão de Deus no início da história de Moisés? Completamente, né? Porque não tente fazer isso em casa. Agora, coloque uma criança num cesto e coloque esse cesto num rio para que esse rio de água corrente possa levar a criança à frente. Onde será que essa criança vai parar? Será que todas vão sobreviver? Creio que não, né? E Moisés não apenas sobreviveu, como foi parar exatamente onde ele tinha que parar. Porque a filha do faraó vai adotá-lo em segredo e ele vai receber educação egípcia. Ele vai ser um homem letrado e nós acreditamos que ele escreveu os livros do Pentateuco. Percebam que muito provavelmente se ele não fosse um homem que tivesse recebido educação egípcia, sequer teríamos os relatos escritos dos primeiros 5 livros da Bíblia. Portanto, tudo está nas mãos de Deus. Deus tem controle sobre todas as coisas. Questão 5. De que forma Moisés é humilhado por Deus antes de se tornar um líder? Será que ele seria o mesmo líder se isso não tivesse acontecido? Nós vamos observar na história de Moisés que Moisés ele vai ter altos e baixos, e no início praticamente só vai ter baixos. Porque logo depois dele assassinar um homem, ele vai se sentir ameaçado, vai ter que fugir, e ele vai ficar 40 anos distante do Egito. Ele só vai voltar ao Egito 40 anos depois da sua fuga, porque o faraó que estava lá queria matá-lo. E aí nós percebemos que essa humilhação que Moisés vai passar é uma humilhação necessária, porque ele sabe que só pode contar com Deus. Ele sabe que ele não é poderoso, que ele é fraco. Aliás, desde o início do seu chamado, Moisés manifesta suas fraquezas, né? Diz que não pode aceitar o chamado. E aí nós percebemos que foi importante, ainda assim, que Deus
por meio dos problemas que Moisés passou, que Deus também fizesse com que ele aprendesse a confiar somente nele. Questão 6. O texto diz que Deus lembrou de seu povo e ouviu o seu clamor. Que lição podemos aprender ao final do capítulo 2 de Êxodo? Nós aprendemos que Deus não esquece o seu povo. É claro que essa frase, Deus lembrou, parece que Deus tinha esquecido, mas não é isso. Porque na realidade, é uma forma humana de demonstrar que Deus não esquece o seu povo. Questão 7. Moisés é chamado por Deus no episódio da sarça ardente. E à medida que o diálogo se desenvolve, percebemos que Moisés não deseja o seu chamado. Como podemos compreender o fato do maior líder do Antigo Testamento recusar inicialmente o seu chamado? Nós podemos entender de duas formas, né? Uma forma um pouco mais pejorativa, a gente vai pensar, poxa, mas Moisés queria fugir mesmo desse chamado, né? Ele não queria aceitar de jeito nenhum, estava procurando desculpas. Essa é uma maneira de encarar. Mas existe uma outra forma de encarar. Quando Deus nos chama para algo, talvez seja muito mais prudente que a gente pense, eu não sou capaz, eu não posso. Porque na realidade essa é que é a verdade. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de cumprir um chamado de Deus. Mas nós vemos que Deus dá um jeito, porque Deus é Deus. Questão 8. Deus diz para Moisés apresentá-lo como eu sou o que sou. Será que Moisés não seria questionado ao apresentar Deus deste modo? Por que será que Deus se apresentou a Moisés deste modo? É uma resposta bem enigmática de Deus e uma resposta que pode gerar muitas dúvidas e controvérsias. Mas o fato é que o nome que Deus dá a Moisés para que ele apresente este nome às outras pessoas, eu sou, ou eu sou o que sou, é uma revelação da total e completa suficiência de Deus em si mesmo. Somente Ele é dele mesmo. Deus e somente Deus não depende de nada. E isso significa para Moisés e para Israel que Deus não é dependente da cooperação de Faraó para realizar o que ele prometeu. Chegamos à questão 9, que vai ter um texto também para nós investigarmos. E a pergunta é a seguinte: com quantos anos Moisés teria sido chamado por Deus? Então, quantos anos Moisés estava quando foi chamado por Deus? E a resposta para essa questão está não no texto de Êxodo propriamente dito, mas no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 17 a 34. Eu vou fazer essa leitura bem rapidamente, para não tomar tanto tempo. Atos 7, 17 a 34, diz assim: E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Veja, aqui tem um breve resumo de tudo isso que eu falei hoje. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Então Moisés tinha 40 anos quando ele foi tentar ver como é que estavam os seus irmãos, os seus patrícios. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam.
No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos. Por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, mais 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. Portanto, quando Moisés teve que fugir do Egito, por conta dele ter matado um egípcio e ser perseguido por isso, ele tinha 40 anos. E quando Moisés é chamado por Deus para voltar ao Egito, ele tem 80 anos. Então foi com 80 anos que Moisés foi chamado por Deus. Questão 10 é uma questão bem polêmica, uma questão que não temos resposta exata. Qual era o problema da fala de Moisés? Há quem diga que Moisés tinha um problema da gagueira, mas a Bíblia não traz isso exatamente. Há quem diga que Moisés simplesmente era tímido, não era bom com as palavras, pelo menos não em público. Há quem diga que Moisés simplesmente deu uma desculpa, e aí Arão teve que falar por meio dele. Não sabemos exatamente qual seria a resposta, qual era o problema de fala que Moisés tinha, só sabemos que ele não conseguia falar em público de uma forma tão eloquente como o seu irmão Arão. Por último, talvez a questão mais difícil de todas até aqui, a respeito de Êxodo, por que Deus quis matar Moisés? E esse texto está lá no capítulo 4 de Êxodo, versículo 24, que diz assim: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: Sem dúvida você é para mim um marido de sangue. E assim o Senhor o deixou. E ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. E o texto aqui, queridos irmãos e irmãs, não é um texto muito claro sobre os detalhes acerca do que de fato aconteceu naquela ocasião. A dificuldade sobre esse texto é tão grande que não é possível determinarmos nem mesmo se a ira de Deus se acendeu contra Moisés ou era contra o seu filho Gerson. Também não há uma explicação a respeito de como Deus quis matar Moisés ou Gerson. E alguns comentaristas sugerem que talvez Moisés tenha adoecido gravemente. Outros acreditam que Deus se manifestou ali, quem sabe num tipo de teofania para ferir a Moisés. Mas a finalidade da circuncisão aqui é importante para entendermos este texto. A finalidade da circuncisão de Gerson era a mesma de qualquer menino israelita. Ou seja, ser um sinal distintivo na carne de que aquele menino pertencia ao povo de Deus. No entanto, também é discutido entre os estudiosos a possibilidade de que houve um propósito adicional na circuncisão de Gerson. Porque o texto também diz que Zípora lançou a pele da circuncisão aos pés de alguém. A maioria das traduções em português favorece a ideia de que os pés eram os pés de Moisés. Mas o texto original diz apenas seus pés, não revelando a identidade da pessoa. Podiam ser os pés de Gerson, ou até mesmo os pés de um anjo que agiu como mensageiro do Senhor naquele episódio. A verdade é que o episódio em que Deus quis matar Moisés, ou talvez Gerson, tinha um propósito pedagógico. Deus mostrou sua ira a Moisés para conscientizá-lo de seu pecado, mas também mostrou sua graça, quando
sua ira foi aplacada através do sangue da circuncisão. E então a vida que estava em perigo foi poupada. Assim como tudo isso, certamente, Moisés foi sendo aperfeiçoado para agir como representante de Deus no Egito. E finalmente chegamos à última parte deste vídeo, que eu sei ficou um pouco mais longo, mas faz parte porque é o vídeo inicial. Eu optei por fazer apenas um vídeo e não dois, né? Poderiam ser 2 vídeos. Um com a introdução e o outro com os capítulos, como nós normalmente fazemos. Vamos para os aspectos teológicos. Após vários anos, então, nós vemos que os egípcios esquecem José e seus irmãos e os israelitas se tornam escravos. Os egípcios fazem de tudo para exterminar o povo hebreu. Mas Deus faz com que o contrário ocorra. Ao invés deles serem exterminados, eles se tornam mais numerosos. Com a ordem para exterminar todos os meninos, Deus, por intermédio de Moisés, arquiteta um plano de libertação de seu povo. E esse plano logo mais vai ser colocado diante de do faraó, nos próximos capítulos. Moisés, por meio de suas ações, consegue 2 coisas. Moisés por ele mesmo, né? Ele consegue matar e ele consegue fugir. É tudo isso que Moisés consegue sozinho. Mas como instrumento de Deus, ele é chamado milagrosamente por ele para resgatar o seu povo que estava cativo no Egito. Eu sei que é muita informação, são muitas coisas a refletirmos, por isso peça que Deus oriente você a refletir da melhor forma possível. Eu sei que estes vídeos estão servindo de auxílio, mas a sua leitura continua sendo muito necessária e que Deus possa conceder o Espírito Santo para lhe dar um melhor entendimento sobre tudo o que nós vimos e ouvimos aqui hoje. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã quero trazer mais 4 capítulos, Êxodo 5 a 8. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.